Que coisa bela, não? Você consegue imaginar como será o céu? Você consegue imaginar quando nós todos cantarmos essa canção? Eu era cego, eu era pecador, mas agora eu vejo e eu encontrei a vida. Eu vou pedir para o Marcelo, e também traduzindo aqui para os nossos irmãos, eu vou ler Apocalipse 5. Apocalipse é o livro da revelação, não é das coisas escondidas, é das coisas reveladas. We're going to read from Revelations 5. And Revelations is a book that is not about the things that are hidden, but about the things that are revealed to us. Apocalipse 5 descreve o final da história e o recomeço da criação. E diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado num trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Revelations describes what is to come, the end of our history, and it says, "Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals." E eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro nem olhar para ele. But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." Depois eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Então ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente dos Estados Unidos, do Brasil, da Bolívia, do Afeganistão, da Rússia, de toda raça, tribo, língua, povo e nação. And then they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from the United States, Brazil, Bolivia, Afghanistan, Russia, persons from every tribe and language and people and nation. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra."
You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and then 10,000s times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. E eles cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. In a loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb, be praise and honor and glory and power forever and ever. As quatro criaturas viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. The four living creatures said, Amen, and the elders fell down and worshipped. Pense comigo, a Bíblia diz que há um livro que o Cordeiro abrirá no final da história. Think with me. The Bible says that there is a book that the Lamb will open at the end of history. E eu fiquei pensando que livro é esse, e eu pensei em Deus como um maestro compositor. And I was thinking, what could that book be? But I'm thinking of God as this conductor and composer. E havia uma folha em branco, sem nada, sem nenhuma pauta. And there was a white sheet with nothing in it, all white, all blank. E Deus começou a criar, a escrever: haja luz, haja terra, haja vida, haja pássaros, haja mar. And God started writing, let there be light, let there be earth, let there be life, let there be birds and animals. E a vida foi fluindo da partitura de Deus. And life was flowing from God's sheet music. Daqui a pouco uma orquestra estava formada. And suddenly a whole orchestra is created. A orquestra da criação de Deus. The orchestra that represents God's creation. Essa orquestra tem muita diversidade. This orchestra is very diverse. Tem diversidade de sons graves, sons agudos. It has diversity of sounds, so low sounds, high sounds. Tem afinações diferentes, um instrumento em dó, outro em mi bemol, outro em si bemol. There are different tuning systems, so you've got the C instruments, the B flat instruments, the E flat instruments. Há muita diversidade. There's a lot of diversity. Mas todos tocam no tom e na regência do Criador. But everybody is playing in the key and following the conducting of the Creator. O Espírito de Deus está na orquestra da criação. God's Spirit is on the creation orchestra. Mas a Bíblia diz que uma hora essa orquestra começou a desafinar. But the Bible tells us that at some stage this orchestra started playing out of tune. Adão quis fazer a sua própria melodia, Eva quis fazer a sua própria melodia. Adam decided to create his own melody, and Eve decided to create her own melody. E a orquestra da criação perdeu a harmonia e o ritmo. And this creation orchestra lost its harmony and rhythm. A coisa ficou bagunçada, ficou estranho de ouvir. Things got messy and weird to hear. A orquestra entrou em crise e praticamente acabou. There was a crisis in the orchestra and it almost fell down. Acabou no grande dilúvio da criação. It ended in the big Noah's Ark, the rainfall, the flood, the big flood. Mas Deus recomeçou a orquestra. But God recreated the orchestra.
com a família de Noé e disse: cresçam e multipliquem, façam música de novo. with Noah's family, saying, "Grow and multiply and make music again." E a criação se encheu de vida, de ritmo, de harmonia, de coisas belas da natureza. And the creation was filled with rhythm and harmony and all beautiful things in nature. Mas algo de novo aconteceu com essa segunda orquestra de Deus. But again, something else happened with the second orchestra. Os filhos de Noé perderam o ritmo. Aqui no Brasil a gente diz assim: atravessaram o samba. Noah's sons all messed up rhythm. In Brazil, we say they atravessaram samba. They got in the way of samba. A música ficou violenta, Music became violent, mas Deus interferiu de novo. but God intervened again. E essa orquestra, ela acaba na Torre de Babel. And this orchestra ends on Babel Tower. A Torre de Babel é a expressão de uma orquestra desafinada e uma orquestra que existe para si mesma. The Tower of Babel is an expression of an orchestra that is out of tune and that exists for itself. Eles fazem música para si mesmos e não para as pessoas. Eles não servem, eles só querem ser servidos. They make music for themselves, not for the others. They don't serve, they just want to be served. E Deus interfere de novo e acaba com aquela orquestra. And God interferes again and stops that orchestra. E agora Deus diz: eu vou construir a minha própria orquestra. É a terceira orquestra. And then God says, I'm going to build my own orchestra. This will be the third one. E ele chama um espala chamado Abraão. And he calls a first violin named Abraham. E ele diz: Abraão, eu vou começar com você e de você eu vou fazer milhões de músicos pelo mundo inteiro. And he says, Abraham, I'm going to start with you, and from you, I'm going to make millions of musicians in the whole world. Mas Abraão nem sabia tocar violino direito. Abraham didn't really know how to play violin. Mas Deus diz para ele assim: eu vou te ensinar, Abraão. But God said, I will teach you, Abraham. E Deus dá uma promessa para Abraão. And God gives a promise to Abraham. Diz que da descendência dele vai vir um maestro dos maestros. And he says that from his heritage, from his family, we're going to have the conductor of the conductors. E a orquestra vai crescendo com os filhos de Jacó. São 12 chefes de naipes. And the orchestra grows with Jacob's sons. Those are 12 section leaders. A orquestra vai crescendo ainda com Moisés. Moisés organiza as escalas musicais. São 10. With Moses, the orchestra grows even more, and he now organizes the theory, the 10 major scales. A orquestra vai adiante com o rei Davi. Ele forma grandes orquestras de metais, de cordas e sopros. The orchestra keeps getting bigger with King David, and he creates big orchestras with brass and wind instruments. Mas os filhos e reis de Davi desafinam a orquestra de novo. But the sons of David, who are kings as well, they once again make the orchestra play out of tune. Mas Deus não esqueceu da sua promessa de trazer o maestro dos maestros. But God did not forget to bring to his promise to bring the conductor of the conductors. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, And the Bible says that in the plenitude of times, Deus chamou um músico meio esquisito chamado João Batista. God called this kind of weird musician called John the Baptist. Ele não vestia um smoking. He didn't dress formal, no smoking. Ele comia umas coisas meio esquisitas também. He ate some weird food. As pessoas achavam que ele era o maestro, mas ele diz: eu não sou o maestro, eu estou anunciando a chegada do maestro. People thought he was the guy, but he was like, no, I'm not him. I'm just announcing this new conductor. E um dia João Batista olhou o maestro vindo numa praia e ele diz assim: eis aí o maestro de Deus que vai colocar o mundo no jeito de novo. And one day he saw this guy coming in, walking by the beach, and said, "This is the conductor who is sent by God to put order in the world again." E esse maestro chamou 12 alunos para fazer a sua orquestra.
And this conductor called 12 students to create his new orchestra. Eles eram meio diferentes também. Cada um tocava uma música meio que de um jeito. They were also very different. Anybody played their own tune. Mas o maestro dos maestros disse assim: eu vou fazer você tocar, ou vocês tocarem, na minha afinação. But this conductor of the conductors said, I will help and make you all play together in my tuning. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. I'll put my spirit in you. E aí aconteceu uma coisa fabulosa. And then something amazing happened. Aqueles discípulos que ainda lembravam da Torre de Babel, Those disciples that still remember and resembled Babel's Tower, eles tocavam só um tipo de música. they played only one kind of music. Eles só queriam fazer um tipo de concerto. They only wanted to do one type of concert. Eles só queriam tocar para um tipo de público. They only wanted to play for one kind of audience. Mas aí o maestro dos maestros escreveu uma música chamada Pentecostes. But then the conductor of the conductors wrote a new song called Pentecost. E o Espírito de Deus veio sobre eles. And God's Spirit came over them. E cada um deles tocou uma nova harmonia. And each one of them started singing a new song. Um novo ritmo invadiu aquela orquestra. A new rhythm invaded the orchestra. De tal forma It was such a powerful way que o mundo inteiro que começou a ouvir aquela música that the entire world that started listening to that song, começaram a ser curados. they started being healed. Começaram a ser libertos. They were freed. Começaram a ser encorajados. They were encouraged. E começaram a dançar junto com a música da orquestra de Deus. And they joined in dancing this new, the music of this new God's orchestra. O tempo foi passando e a orquestra de Deus foi aumentando para o mundo inteiro. Time went by and this new orchestra started spreading all over the world. Essa orquestra de vez em quando ela desafina. This orchestra, sometimes it still goes out of tune. De vez em quando ela perde a dinâmica. Sometimes it just messes up the dynamics, articulation. De vez em quando ela quer tocar só dentro dos templos. Sometimes it decides that it wants to play only inside church buildings. Mas o maestro dos maestros está lembrando que essa orquestra é para todo mundo. But the conductor of the conductors keeps reminding us that this orchestra is for everyone. E não é só para as pessoas ouvirem essa orquestra. And it's not only for people to listen to this É orchestra. para todo mundo chegar e tocar e dançar e pular na presença do grande maestro. It's for everyone to join in and dance and play and rejoice in the presence of the God. E agora a Bíblia diz que esse maestro aparece como o Cordeiro de Deus. And now in the text we read, the Bible says that this conductor is presented as God's lamb. E esse Cordeiro tira o pecado do mundo. This is the lamb that removes sin from the world. Tira a música ruim, He removes the bad music, tira a música violenta, removes the music that is tira a violent, música desafinada, removes the music that is out of tira a tune, música adoecida the music that's sickened, e coloca um novo cântico na nossa boca. and gives a new song in people's mouths. Um hino de adoração ao Deus único. A hymn of worship to the God. E esse é um chamado para todos. And this is a calling for everyone. Gente de toda raça, People of every race, de toda tribo, of every de tribe, toda língua, of every tongue, de todas as nações. and of all nations. Gente do Brasil, People from Brazil, gente dos Estados Unidos, people from the US, gente da África, people from Africa, gente da Ásia, people from Asia, gente da Oceania. people from the Oceania. E eu tenho a impressão que Deus está preparando aquela última partitura. And I believe God is preparing that final music. E todos nós vamos cantar Amazing Grace, a maravilhosa graça de And we're Deus. all going to sing Amazing Grace together. Tá chegando esse dia That day is coming, e a gente começou a ensaiar hoje. and we're beginning to rehearse. O maestro dos maestros, The great conductor, ele quer dizer para você hoje he wants to say to you today que ele sabe escrever uma boa música, that he knows how to write a good song, mesmo numa vida que é uma partitura toda amassada, even if your life is like a staff paper that is all messed up, meio suja, kind of dirty, inadequada. inadequate. Mas Deus sabe tirar boa música
But God can write good music onde nem há vida. where there is even life. O maestro dos maestros The conductor of the está conductors quase abrindo o livro. is almost opening the E book. quando ele abrir esse livro, And when he does open that book, povo de toda raça, tribo, língua e nação people from every race, tribe, and nation vão adorar ao Deus único, will worship the a God uma só voz. at one only voice. Digno é o Cordeiro de Deus, Worthy is the Lamb que of God, tira o pecado do mundo. who removes sin A of Ele toda a honra, to him all toda a honor, glória, todo louvor, para sempre e sempre e sempre. Essa vai ser a música da nova criação. This will be our new song. Eu tenho impressão que o grande músico do período barroco, Handel, ele estava pensando nisso quando escreveu o Messias. I'm under the impression that the great composer Handel was thinking about all that when he wrote the Messiah. Os historiadores dizem que quando ele estava escrevendo, as lágrimas caíam às suas partituras. There's a story that says that when he was writing the song, his tears were falling on the staff paper as he was writing it. E alguém perguntou ao Handel: o que está acontecendo, Handel? Por que você está triste? And somebody asked him, why are you sad? Ele disse: eu não estou triste. He said, I'm not sad, É que eu vi a glória de Deus. but I just saw the glory of God. E eu estou tentando colocar nessa partitura. And I'm trying to put that into the song. Mas é muito mais bela, But it's much muito mais greater, incrível much more do que eu incredible posso escrever. than what I can do in music. Parece que Deus veio consolar o Handel, disse: Handel, It looks like God came to console Handel and said, você vai fazer só a introdução. you will do just the introduction. Depois o maestro dos maestros vai compor o restante. And later the master of the masters will E assim write the rest. nasceu Aleluia de Handel, And that's how it was born, Hallelujah. que a gente pode cantar junto hoje, a gente falar Aleluia, Aleluia, Aleluia ao Cordeiro de Deus. 3 vezes Aleluia ao Cordeiro de Deus. Vamos fazer isso juntos? Então vamos lá. Aleluia, Aleluia, Aleluia ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele toda a glória e louvor dos séculos e séculos. Amém.